Olá, Valerete do meu mundão, voltei. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre as lições que eu aprendi em 2020. Eu me chamo Valéria Viegas, sou formada em licenciatura em matemática. Como uma boa professora, eu gosto de passar lições, né, gente? Eu escolhi 69 questões, assim, lições de vida que eu tirei em 2020. E 69 por quê? Porque eu acho um número legal, tirando a parte da sacanagem. Eu acho um número curioso, por se tratar, eu vejo ele como uma perfeição. Se você colocar ele de cabeça para baixo, ponta a cabeça, ele vai ter o mesmo significado. Então isso para mim tem um fator mágico. Enfim, poderia ter escolhido qualquer outro número, mas escolhi esse. E poderia ter escolhido 366 lições, que cada dia ela traz uma lição pra gente, né? O ano de 2020 aí foi bem agitadinho, né? Tá. Lição número 1. Seja obediente a Deus. Eu tenho fé em Deus, né, gente? Eu não nego a minha fé no Deus de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. E é aquele Deus mesmo tradicional da Bíblia. E esse é o Deus que eu escolhi pra minha vida. Agora, se você tem outro Deus, se você... Assim, eu não me denomino de nenhuma religião. Opa, engasguei. De nenhuma religião, né? Seria o mais próximo de cristã, né? Porque eu acredito em Deus, Jesus, a Trindade e tudo mais. Mas, assim, não tem preconceito com nenhuma religião. Se cada um tem livre-arbítrio e sabe o que faz da sua vida, né? Quer seguir Goku. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela denomina o Deus dela como Goku. E a gente conversava de boa, assim. Ela falava do Deus dela Goku, Goku mesmo, isso que vocês estão pensando, o desenho. Ela denominava ele e falava sobre o Deus dela, sobre as maravilhas que ele tinha feito no desenho e tudo mais. Eu nunca assisti o desenho, assim. Mas, e era de boa, eu falava sobre o agir de Deus na minha vida e a gente conversava, assim, tirando a parte da brincadeira, cada um vai servir um Deus ou vai ter uma denominação e se tá servindo pra você, quem sou eu pra dizer que não? Quem é Valerinha? Ninguém. Tá. Lição número 2. A vida é um sopro. Gente, essa lição eu acho que ficou assim, não só pra mim, mas pra maioria das pessoas. 2020 foi a lição que, assim, ficou muito, assim, a vida é um sopro, gente, é muito rápido. A própria Bíblia diz lá em Gênesis que Deus soprou naquele bonequinho lá de barro, né, que no caso virou Adão, não sei o quê. Tá, historinhas à parte, a vida é um sopro de fôlego, assim, você acabou aquilo, acabou. E aí você fica pensando, é muito rápido, assim. Você tem que ser muito grato por respirar, sabe? Por poder ter essa oportunidade de ter uma vida, porque várias pessoas perderam parentes, eu perdi alguém, perdi não, né? Que a gente não perde, as pessoas continuam vivendo dentro de nós. Mas assim, as pessoas se vão desse plano, elas vão embora e você vê o quanto a vida é rápida, o quanto ela passa, você tá de repente em uma ligação com a pessoa e no outro dia você não tá mais, assim, comigo aconteceu isso, eu falava com meu pai e de repente hoje eu tenho o número dele salvo, assim, papai, né, pai, e, assim, eu sinto aquela vontade de ligar, de falar e eu nunca mais vou ter isso, assim, não tenho, porque a vida é muito rápida, tá, enfim. Lição número 3, viva o momento presente. Gente, isso aqui é muito importante, porque quantas vezes a gente deixa a ansiedade ou a depressão atrapalhar o nosso presente? A gente não se dedica totalmente àquele momento que a gente está vivendo. Por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo, eu tirei dia para fazer isso. Ah, gente, esse é o vídeo da virada. Era para eu ter iniciado com essa fala, né? Esqueci. Hoje é dia 31, eu estou aqui, ó, toda montadinha, como eu passei o meu ano novo. Sim, eu passo o meu ano novo de preto, tá? Essa história é para um próximo vídeo. E aí, como não deu para eu fazer um vídeo no dia 31, que é o dia da virada do ano novo, estou fazendo comemorando a virada de janeiro. O ano de janeiro passou, estamos chegando no mês de fevereiro, ano de janeiro. Passou e agora nós estamos entrando no mês de fevereiro, hoje dia 31, enfim, vocês já entenderam. Tá. Então, viva o momento presente. Hoje eu tirei para me dedicar para fazer isso, então tô tentando fazer isso com o máximo de qualidade possível. E faça isso em tudo na sua vida, tudo. Se você tá lendo um livro, não deixe os pensamentos atrapalharem. Se dedica àquele livro, leia aquele livro. Se você tá vendo um filme, veja o filme. Pare de estar mexendo no celular, pare de estar fazendo outras coisas. Se dedique, foque naquilo que você tá fazendo naquele momento. Porque às vezes você deixa aquele momento passar por uma coisa que você tá pensando lá do seu passado, que não vai mudar, e uma coisa que você
poder para mudar ainda lá no seu futuro. Então, viva o momento presente. Tá. Lição número 4. Conheça a história das pessoas. Gente, assim, isso tá muito ligado ao fôlego da vida, assim, porque quando eu perdi meu pai, eu percebi o quanto de histórias, o quanto de coisas eu ainda precisava saber dele, sabe? Eu ainda precisava ouvir dele, ainda precisava, assim, dizer, poxa, pai, e isso? Como é que acontece? E às vezes, quando a gente não tem essa noção, culpa minha, assim, né? Mas assim, às vezes a gente não tem essa noção, a gente só vai ter essa noção quando a gente perde alguém muito próximo, alguém que a gente ama muito. Porque a gente vai vivendo, vai conversando com as pessoas, vai falando bom dia, boa tarde, boa noite, e vai acabando, aquilo vai acabando, são momentos... E às vezes a gente não conhece o profundo das pessoas, a gente não sabe quem são. Às vezes a gente conhece há anos uma pessoa e não sabe de onde ela veio, não sabe quem são os pais, não conhece nada, não sabe suas dores, não sabe nada. E a gente decide dizer, eu sou amigo. Não é amigo nada. Não é amigo, você tem que se aprofundar na história das pessoas, porque às vezes a pessoa tem uma história, um ensinamento lindo pra te passar, uma coisa assim, um aprendizado, e você deixa escapar. Enfim, seja uma boa lembrança, tá ligado a isso também. Ser uma boa lembrança na vida das pessoas. Assim, cada pessoa, ela tem uma história, e quando você passa, você cruza o caminho daquela pessoa, não é a tua. Aquela pessoa, ela tem um aprendizado pra te passar, ou você tem um aprendizado pra passar pra ela. Por isso que, assim, seja uma boa lembrança. Você não sabe se aquela é a última conversa que você vai ter com aquela pessoa, você não sabe se é a última vez que você vai ver aquela pessoa. Você não tem noção, assim, de quando vai ver de novo. Então, sempre tente ser uma boa lembrança. Se você, por exemplo, é uma atendente, eu trabalhei muito tempo numa padaria. Nem todo tempo eu era uma boa pessoa para as pessoas que eu atendia, né? Eu admito isso. Mas eu tentava, pelo menos, ser. Porque se você trata alguém mal, reflete muito mais do que você está sentindo, do que o que a pessoa te fez. Porque quando você tá bem com todo mundo. Você quer que o mundo fique bem também. E aí você trata todo mundo bem. Então seja sempre uma boa lembrança. Assim, faça com que as pessoas tenham momentos agradáveis ao seu lado. Tá? Lição número... Onde eu parei, gente? Lição número 6. Tenha bons relacionamentos com todos. Basicamente, continuidade disso, né? Se você tem um bom relacionamento com as pessoas, com a maioria das pessoas, é muito mais fácil de você viver no mundo, assim. Se você não tem esse bom relacionamento, busque ter. Porque você nunca sabe o dia de amanhã, você não sabe o dia de amanhã, se você vai precisar daquela pessoa lá na frente. Essa pessoa que você pode estar estendendo a mão agora, talvez nem venha dela um bem que você precise futuramente, mas um filho dela, de um herdeiro dela, de uma pessoa próxima, que aquela pessoa vai lembrar, poxa, mas fulano foi tão bom comigo, por que eu não posso retribuir isso? Enfim. Lição número 7. Seja humilde. Gente, como diz... Esqueci o nome dele, mas é Pedro. Pedro alguma coisa, a gente não grava nomes. Tá. Se você fala que você é humilde, você não é humilde, né? Tá faltando humildade aí. Mas assim, busque todo o tempo ser o máximo de humilde, assim. Não é ser aquela pessoa que quer ser humilhada. Humildade é diferente, tá? Mas seja aquela pessoa que sabe reconhecer seus erros, aquela pessoa que sabe pedir perdão, aquela pessoa que tem a humildade de chegar e dizer, não, eu estava errada, eu não era bem assim, você pode me perdoar. Seja uma pessoa mais humilde, saiba mais assim, descer do pedestal. Pra mim isso é uma coisa bem difícil, tá? Eu sou uma pessoa que, não sei, humildade me falta ainda, tá? Por isso, assim, todas as coisas que eu tô falando, não é que nossa, eu aprendi, eu já tô expert nessa parte, nada. Isso foram coisas que 2020 me socou na cara e falou assim, garota, tu tem que ser assim. Por isso que eu tô compartilhando com vocês, tá? Não tenha apegos. Muito importante. Muito, muito, muito. A gente se apega muito às coisas, assim, eu digo coisas mesmo, tipo a caneta, as pessoas, os lugares, a gente se apega a muitas coisas. Então, quando a gente não tem apegos, a gente é uma pessoa livre, sabe? Uma pessoa livre pra ir daqui pro Japão. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa livre pra ir daqui lá pro Canadá. Não tenho apego às minhas coisas, já fui muito, muito apegada, assim. Tô lutando ainda
contra isso, mas assim, eu busco ser menos apegada a tudo, assim. Antigamente, assim, era uma caixa de fósforo. Ah, a caixa de fósforo é minha. Tu falasse, não. Nossa, eu brigava assim como uma guerreira por causa da minha caixa de fósforo, gente. Hoje em dia eu falo assim, não, deixa, tá precisando mais do que eu, entendeu? Eu busco ser assim, não sou todo tempo não, mas eu busco ser, né? Tá? Lição número 9, perdoe. Gente, essa lição, assim, é uma das lições que todo mundo realmente precisa ter na vida, assim. Perdoe mais, perdoe. Porque quando você perdoa, eu sempre comparo o perdão ao quê? Pra mim, aquela mágoa, aquela coisa, eu vejo como se eu fosse um prisioneiro e que usasse aquelas correntes com aquela bola enorme no calcanhar para prender, para arrastar. Quando você perdoa, você corta aquela corrente e você se livra daquele peso, você vive a sua vida sem essas amarras. Você vai vivendo e você não tem mais aqui. Aí você pergunta, eu sempre me questionava isso. Ah, mas fulano nem chegou comigo, fulana nem chegou comigo e me pediu perdão para eu poder perdoar. Eu era assim, eu era esse tipo de pessoa que fazia esse questionamento. Hoje em dia não. A pessoa chegou, ela não chegou, eu perdoo do mesmo jeito, porque o perdão ele se trata da gente, é o nosso bem-estar, não é aquela pessoa. Você entrega na mão de Deus e diz assim, como orava Davi. Ah, quebra até os ossos dos meus inimigos. Então, meu filho, você quer fazer essa oração? Quebra até os ossos do meu inimigo, filho. Jesus já falava diferente, né? Abençoai quem vos amaldiçoa. Então, você quer abençoar? Abençoa aquela pessoa. Então, é só uma pessoa que passou pela sua vida. Alguma coisa, se ela te fez alguma coisa, o que você pode tirar como lição dali? O que você pode aprender? Entendeu? Tá, lição número 10. Estude mais. Isso aqui é muito importante, gente. Eu, como professora de matemática, ou professores de qualquer outra área, ou todos nós somos professores da vida. Nós, cada ser humano, a gente ensina pro outro e a gente aprende com o outro. Então, se a gente estuda, porque eu tô vindo aqui nesse vídeo falar isso pra vocês, porque quando a gente estuda e a gente ensina, repassa esse conhecimento, a gente tem maior chance de gravar aquilo na cabeça. Aquilo fica memorizado. Então quando você repassa, quando você estuda, quando você se aprofunda em algum assunto, aquilo te engrandece como ser humano, te engrandece como profissional, te engrandece como pessoa. Lição número 11. Eu fiz 2, 11. Enfim, não tenho mais dedos para colocar 11. Vou fazer assim e assim. Assim, né, no caso. Esquece. Aqui. Foi o professor de matemática pagando o mico em conta de dedo, né, gente? É o fim do mundo. Tá, enfim. Lição número 11. Ouça mais e fale menos. Gente, que lição? Que lição é essa? Sabe? Todo mundo fala mais. Você tem 2 ouvidos. Você tem uma boca. Então, isso já tá subentendido que você tem que escutar mais e falar menos. Mas Valerinha o quê? Valerinha gosta de falar, né, gente? Oh, meu Deus. Pensa uma pessoa, eu tive que fazer jejum de fala. Já tive que fazer jejum de fala. Já tive que assim... Eu faço jejum normal também, tá, gente? Jejum de alimentação, mas isso é assunto para outro vídeo. Eu quero umas respostas rápidas, assim, de Deus. Eu faço um jejum, assim, eu tenho minha resposta, mas assim, ó, voando. Mas a gente pode fazer jejum de várias outras coisas. Inclusive, o que eu aconselho é jejum de fala, palavras. Nossas palavras, vão mais pra frente, eu vou falar sobre isso. Elas têm poder. Então, se a gente puder moderar, usar as palavras com sensatez, moderação, é sempre bom. E ouça mais, né? Ouça mais é aquilo que a gente tá falando. Aprenda mais, ouça mais, se aprofunde com aulas, com estudo, com essas coisas. Tá, lição número 12. Tenha bons mestres. O que são bons mestres? Mestres são aquelas pessoas que você olha, você fala, caraca, eu queria ser que nem essa pessoa, assim. Então, eu busco ter bons mestres. Um mestre pode ser uma pessoa que você acompanha na internet, uma pessoa que está próxima de você, que você tem uma carreira, que tem um negócio que você admire. Assim, eu admiro muitos comerciantes que moram próximo à minha residência. Então, eles, assim, pra mim são um exemplo, e então eu vou pedir conselhos com eles, assim, eu os considero o meu mestre, né, é claro que tem um mestre superior, que é Deus, Jesus, mas assim, por pessoas, eles são meus mestres, são aquelas pessoas que eu falo assim, poxa, mas e isso? E são pessoas que eu vou lá e peço conselho, então são pessoas que eu considero que têm uma lição boa pra me passar, porque os mestres têm que ser assim, né, eles têm que passar lições boas, têm que fazer a obrigação deles, são mestres pra isso, né.
Haja com sabedoria, lição número 13. Haja com sabedoria e sensatez. Gente, sabedoria é uma coisa que a gente pede a Deus. A gente pede ao ser superior, a gente pede pro universo, a gente pede pra Goku, que seja. A gente pede, se a gente não tem sabedoria, vamos pedir, Senhor Goku, me dê sabedoria, Senhor Deus, me dê sabedoria. Porque como é que a gente quer viver a vida? Meu pai já falava, o ser humano nasce e vai vivendo a vida assim, ó, doidado. Não quer saber de onde veio, pra onde vai? Não, gente, vamos pedir sabedoria, porque a gente vai fazer nas áreas da nossa vida. Vamos agir com sensatez, vamos melhorar, né? A gente tá aqui pra evoluir, tá? Lição número 14. Haja com maturidade. Cara, essa foi uma lição, assim, que 2020 veio com tudo. Eu amadureci em 2020, o ano de 2020, o que eu não amadureci, acho que, nossa, em 20 e poucos anos da minha vida, assim. Mas como? Estudando, me autoconhecendo, buscando conhecimento, buscando conhecer sobre o funcionamento do universo, sobre o funcionamento das pessoas, sobre... Então, assim, a maturidade é o nível que a gente chega e a gente pensa assim, eu não vou deixar as minhas emoções me guiarem, eu não vou deixar agir impulsivamente, eu vou refletir sobre a minha vida. A maturidade é esse caminho, é a gente se autoconhecer, a gente procurar melhorar, a gente procurar falar, assim, não deixar falar na hora da raiva, cessar a palavra na hora da raiva, enfim, N coisa, maturidade. Se você não sabe o que é, pesquisa no Google. Tá? 15, lição número 15. Não deixe as suas emoções te guiarem, que vem aí com tudo que eu tava falando, né? A questão da maturidade. Às vezes a gente é guiado, eu era assim, individual, que eu não sou mais, mas assim, eu tô buscando ter maturidade, né? Então, eu era uma pessoa muito guiada pelas minhas emoções. Tô buscando melhorar, assim, essa parte da minha vida. Porque se eu tava com raiva, eu já, assim, falava tudo que eu tava pensando. Se eu tava triste, já falava também. Se eu tava, assim, alegre, assim, é uma coisa assim, se você tá alegre, você quer que todo mundo saiba que você tá alegre. Se você tá triste, todo mundo... É uma coisa, gente, as nossas emoções, elas são nossas. Elas não são do outro. A gente não tem que ficar assim, partilhando com todo mundo e agindo pelas nossas emoções. A gente tem um cérebro, né? Vamos raciocinar, vamos agir mais calculadamente, vamos agir mais friamente. Eu falo isso não só como professora de matemática, né? Que eu gosto especificamente desse raciocínio, de aplicar o raciocínio lógico na minha vida. Mas assim, eu falo como ser humano mesmo. Vamos pensar, né? Vamos raciocinar antes de agir. Lição número 16. Tenha bons conselheiros, que está ligado aos mestres, né? Eu procuro observar, eu sempre testo, assim, as pessoas que eu não sou muito fã, vamos testar isso, vamos testar fulano, não gosto muito desses joguinhos de teste não, mas assim, essa é uma coisa que eu sempre testo nas pessoas, sempre. Uma coisa que eu sempre faço, eu busco ver, todas as pessoas que eu me relaciono, eu busco ver se as pessoas, elas são boas conselheiras. Isso é um fator muito importante na minha vida, muito. Porque se aquela pessoa tá no meu ciclo de amizade e ela não sabe me dar um bom conselho, é melhor ela ficar calada. É melhor uma pessoa calada que sabe assim, olha, não vou saber opinar sobre isso, tá? Eu prefiro 1000 vezes essa pessoa. Vou falar assim, bacana, legal sua postura, porque ela não tem conhecimento, ela não vai querer falar uma besteira. Beleza, show de bola, agiu corretamente. Agora uma pessoa que você precisa de um conselho, ela te dá um conselho errado, ela te dá um caminho errado, ela te fala uma besteira, nossa, tá com nada, assim. Então, procure ter bons conselheiros na tua vida, assim. Não se deixe levar por qualquer conselho, qualquer pessoa falando besteira, isso daí é furado. Tá? 17. Responda quando estiver seguro da resposta. Entra muito naquilo que eu falei anteriormente, porque eu tento ser assim, né? Tá muito ligado às emoções. Não falar quando eu não tenho certeza daquela resposta. A pessoa me perguntou uma coisa, se eu não tiver certeza do que eu tô falando, se eu não acreditar naquilo que eu estou falando, que eu vou responder, eu não respondo. Prefiro não responder. Porque eu vou acabar sendo uma má conselheira, eu vou acabar falando uma besteira, então eu prefiro me isentar da resposta. Tá. Lição número 18. Tenha bom humor. Gente, isso eu sou a rainha, né? 2 beijos, sociedade. Tenha bom humor, gente. Por favor, vocês querem levar a vida tudo muito a sério, muito... Não, tenha bom humor, tenha, assim, aquele negócio. Eu tenho, às vezes que eu tenho humor até demais, sabe?
Mas aí, nem sempre todo mundo tá compatível com o teu humor. Eu amo, gente, eu me apaixono, assim, já me apaixono pela pessoa. Quando a pessoa tem o mesmo senso de humor que o meu, eu já fico assim, é meu número, vou casar com você. Tá. 19. Seja cordial com as pessoas. Seja cordial com as pessoas. Tá ligado bem a tudo que eu já venho falando, né? A gente tenta, assim, eu não sou assim, nossa, como eu sou exemplo, a Valéria é simpática, a Valéria é isso. Muita gente me elogiou ano passado, hein? Ó, Valéria é isso, Valéria é aquilo, ó. Tô com tudo, mas nem sempre fui assim, nem sempre sou assim. Tem hora que eu quero dar umas patadas, assim, tem hora que eu quero socar a cara das pessoas, assim. Eu sou um ser humano, né, gente? Sou um ser humano cheio de falhas, como qualquer um. Tem hora que eu quero socar, que eu quero dar umas facadas, uns tiros, umas porradas, umas bombas. Mas aí eu falo assim, jogo aquela energia pro universo, peço para se transformar em dinheiro indo pra minha conta. E aí tento respiro e tento ser o quê? Qual era o conselho? Cordial. Ser cordial, assim. Às vezes a pessoa vem com aquela energia, joga aquela coisa. Eu falo assim, às vezes, antigamente eu já respondia na lata, né? Falava, a pessoa aí ficava aquela troca de tiro, né? Em palavras. Hoje em dia eu já fico assim, bem isso que você falou. Sorria cene, entendeu? Assim, sorria cene. Seguindo. Não se ofenda fácil. 20, lição, né? Eu tô contando as coisas, né? Eu esqueci. Lição número 20. Não se ofenda fácil. Nossa. Você não precisa achar que o universo gira em torno de você, né, querida? Você não é o sol. Não, se liga. Você é o quê? Você é humilde. Humilde, ó. Aqui, ó. Humildade em pessoa. Você é Valerinha, você é Valéria Viegas, você é Val, você... Tem várias mulheres que moram dentro de mim, né? Esse é o assunto para um próximo vídeo. Então você... não precisa se ofender com tudo. Ah, a pessoa postou uma indireta assim, assado. Que se dane. Quem é a pessoa? Quem é você? Quem é você? Um grão de areia, um átomo no universo. Ah, meu Deus. Não se ofenda fácil, gente. As pessoas hoje em dia estão assim, mas fulana postou uma indireta pra mim. Às vezes nem é pra você. Bobinha, deixa de graça. Para com isso, não se ofenda. Vida que segue. Ó, página que segue. Lição número 21. A lição número 21... demais lições, eu vou deixar para um próximo vídeo, porque eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, tá? Cada página vai ser uma parte. E aí, porque senão vai ficar muito grande, eu vou ter que, entendeu? Aí, próximo vídeo vocês vejam a continuação, tá? Não esqueçam de deixar um joinha, me seguir nas redes sociais. E, gente, aproveitar a vida, né? A vida é feita para viver. Hoje tá um excelente dia. Aqui, não sei onde você tá, né? Mas aqui em Floripa tá lindo, tá maravilhoso. O sol tá incrível. Viva a vida! Viva, vá aproveitar, tá? Até o próximo vídeo, a gente se encontra aí. Beijo de luz da Tia Val.